essa história começou com essa criancinha aqui, ó. Vê se parece ainda. Essa aqui é a Raquel, com 3 anos de idade. E esse olhar pra cima fala de uma criança muito inquieta, muito curiosa com o mundo, observadora de tudo que tá por trás, de tudo, 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 tudo. Eu brinco, eu não era uma criança muito normal, porque eu sabia de tudo o que estava acontecendo. E desde essa época, né, das minhas primeiras lembranças de vida, ser pessoas em vulnerabilidade, aqueles coleguinhas que eram os mais excluídos, é, da adolescência, os idosos, no meio de pessoas em vulnerabilidade sempre me atraiu, sempre me fez me sentir bem. Então, essa Raquel que achava que o mundo era grande, que o mundo tinha muitas possibilidades, ela cresceu com esse desejo de não ser só mais uma, de não ter uma vida que não tivesse impacto, que não ajudasse as outras pessoas. Então, eu vim de uma família bem humilde e mesmo assim, nunca nada me impediu de sonhar. Nada, nada, nada. Então, essa menina, eu sou grata a essa criança, né? Eu sou muito grata a Raquel criança, porque ela nunca deixou de sonhar. Nunca, 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 nunca. E a Raquel adolescente, a Raquel adulta, e hoje continua sonhando. Essa Raquel tinha um sonho de estudar. E aí, aqui tem uma das fotos que eu mais gosto, que eu falo que é um dos dias mais felizes da minha vida, com certeza, que é a minha formatura. Então, eu me formei com muita alegria de ter realizado. Não foi fácil passar numa universidade pública, não foi fácil me manter numa universidade pública, visto as minhas origens. E essa Raquel descobriu que, apesar de ter vivenciado todas as áreas que vocês puderem imaginar, eu sempre quis estar em um local. E era com as pessoas idosas. Só que eu tinha medo de não ter emprego, então por isso eu vivenciei todas as áreas. E ali eu consegui ter uma consciência de que realmente me interessava. O que me interessava não era um cuidado baseado em técnicas, era um cuidado mais pronto, mais pronto para a pessoa, era um cuidado singular. Só que essa Raquel aqui dessa foto, ela não tinha muita noção disso aí, não. Quem tá falando aqui é de 34 anos, há 10 anos atrás. E aí, essa aqui, neste dia, soube do resultado do processo seletivo da residência, e eu passo na residência multiprofissional de saúde do idoso, e lá eu começo a minha jornada. Essa residência, com certeza, foi um divisor de águas para mim. Tudo que eu sei hoje, até hoje, de técnica, então quando a gente vai olhar, são 15 anos de estudos na área da enfermagem. A graduação me preparou para ser uma enfermeira muito boa em técnicas, muito boa em protocolos, na gestão. E eu sempre busquei muito conhecimento por fora da faculdade também. Só que quando eu entrei nessa residência, tinha dois conhecimentos que eu não conhecia muito, que eu não tinha me aprofundado muito, apesar de já ter estudado mais a respeito, enfim. Como eu disse para vocês, eu tinha que saber de tudo porque era a minha chance ali, né, me formar para mudar de vida, já que o mundo para mim era grande. E aí, gente, eu levo dois baques de cara. Aqui está uma foto, né, minha, com meus crachás da residência, mas essa aqui de baixo é uma na residência. A gente na época não tinha smartphone, então era difícil de ficar tirando foto. Essa Raquel aqui levou um susto porque quando eu entrei, eu fui para os meus dois primeiros campos, a gente ficava 6 meses em um campo, depois ia para outro. O susto que eu levei foi justamente no primeiro era um ambulatório de pessoas idosas, então eu nunca tinha atendido da maneira como eu atendi ali. Então você já tem um porém, você já tá pronto, você já tá apta, né? Ser generalista. E depois o grande baque também foi quando eu fui assumir a equipe de cuidados paliativos do hospital. Na época, não existia uma enfermeira responsável por aquela equipe. Então, a gente rodava lá, porque a gente já era enfermeira, e precisava, né, desse cuidado. Só que vocês estão entendendo que a pessoa que está falando aqui com vocês agora não aprendeu nada disso em 5 anos de graduação. Nada, nada sobre idoso, nada sobre cuidados paliativos.
E aí, num belo dia, chega para assumir uma equipe de cuidados paliativos como a enfermeira responsável. Lógico que antes disso eu estudei, que eu li, eu perguntei a outras residentes, mas nada se compara ao susto que eu levei quando eu fui assumir essa equipe. Então, quem estava assumindo ali era uma enfermeira cheia de técnicas, cheia de protocolos, cheia de teoria, mas com muita insegurança. Então, essa Raquel aqui estava meio desesperada, tá? Tava meio desesperada, mas eu coloquei essa história porque talvez faça sentido para você. E aí, a história que você também não conhece é essa que eu vou te contar agora. Essa Raquel, recém-formada, lá em 2016, assumiu essa equipe, assumiu os pacientes e havia como uma das atribuições do enfermeiro dessa equipe fazer o curativo de feridas difíceis de manejo, onde que o objetivo ali era controlar sintomas. Eu nunca tinha feito curativo onde que o objetivo era controlar sintomas. Eu nem sabia o que que era isso. Na minha cabeça toda ferida tem que cicatrizar. E aquilo me deixou angustiada, mas fui, e eu brinco com os meus alunos, que a gente tem que fazer carão. A gente até pode não saber, mas tem que fazer carão porque a, a confiança tem que passar. E aí foi isso que eu fiz. Eu falo porque eu fiz. Fiz o carão e fui lá atender esse paciente. Esse paciente, ele tinha 29 anos e tinha um câncer metastático de pênis, devido à infecção por HPV. Quando eu chego lá, o que eu encontro não era um paciente com uma ferida. Era uma pessoa com um sofrimento existencial muito grande. E aí aquela pessoa, mas não só a mim, mas aquele paciente, estava tratando mal todo mundo que chegava perto. Estava muito ríspido, muito revoltado com aquela situação toda. E quando a gente pensa nessas afecções, onde a sexualidade, a masculinidade, né, do homem é colocada, ele tinha uma esposa, tinha uma filha. Então a gente vê o tamanho que é. Então ele estava revoltado com tudo. E principalmente por ter sido admitido pela equipe de cuidados paliativos. Porque na cabeça dele, aí que o povo começou a o quê? A não cuidar dele. Então, esse que era o meu paciente. Não tinha espaço para ele vivenciar esse sofrimento. O espaço que ele tinha de revoltar com a vida, com as coisas que ele fez durante o dia não, durante a vida, enfim. Quem estava lá fazendo o curativo era uma Raquel que na época, eu fiquei com muita dor de saber que eu era assim. Vendo aquela situação toda, eu não consegui fazer absolutamente nada. No sentido, não da técnica. O meu curativo ficou ótimo. Eu tinha feito estágio voluntário no ambulatório de lesões do Hospital das Clínicas. Então, o meu medo não era sobre a técnica, sobre o que que eu fiz ali. A minha insatisfação comigo mesma era no sentido de eu fui só uma pessoa que fez o procedimento e pronto. Eu não cuidei dessa pessoa, eu cuidei da ferida. Eu cuidei daquela ferida e não olhei para o paciente. E aquilo me marcou muito porque eu tentava puxar assunto e não tinha. Tentei uma vez e ele me respondeu super agressivo e eu tô assim, gente, eu não sei lidar com isso. Meu Deus, o que que é isso? Que não sei o quê. E aí, gente, na minha cabeça, mas por que que não vai operar? Por que que não vão fazer alguma coisa? Por que que não amputa essa perna? Na minha cabeça estava cheio de soluções baseadas em técnicas, mas principalmente baseadas em doenças e não na pessoa. Então, para mim, não ficou claro o que que aquela pessoa estava fazendo ali e o que. Você não foi ensinada sobre isso, você foi ensinada sobre doenças. Você foi ensinada sobre curar doenças, não para aliviar sintomas de doenças que talvez não vão ter cura. E outra coisa que eu pensava, e quando eu fui para lá, era essa a imagem que tinha na minha cabeça, é que cuidados paliativos é só quando o paciente está morrendo.
Então, eu tive várias tapas na cara, mas foram vários, inúmeros, de que não, tinha um monte de paciente lá que não estava morrendo, mas estava. Era elegível para receber cuidados paliativos. E aí eu fui entender que não é bem assim. Não é só para final de vida. Não é só para fase ativa de morte. É para pessoas. Então, se é para pessoas, eu estava totalmente errada com este mito. E aí eu queria que você fosse pensando aí nos seus mitos, né? Naquilo que você acredita. E aí eu tinha, como uma enfermeira recém-formada, esse mito também. Eu sou só uma enfermeira e não consigo ajudar muito. Eu achava que mesmo com a minha ciência, mesmo com todos os meus estudos, desde sempre eu estudei muito, eu achava que para pessoas que estavam morrendo, eu não ia ser muito útil. Eu ia ser útil lá na urgência, lá no CTI, apesar de nunca ter muita afinidade com essa área. Mas aí aquilo foi me dando uma angústia, que eu falei, talvez é ali que eu sou útil e não é aqui. E aí eu queria te contar que 12% de adultos e crianças que precisam de cuidados paliativos no mundo recebe. Gente, 88% de pessoas que precisam não têm acesso. Isso é muito triste. Isso é muito cruel. E quando a gente fala desses 12%, a gente tem que lembrar que pode ser a gente. Que não é porque você tem o seu conhecimento de enfermagem, você é uma profissional de saúde, que isso é uma garantia de receber cuidados paliativos. Não é. Não é garantia que seu processo de finitude vai ser sem sofrimento, porque você é da saúde. Então, eu queria te pedir que você pudesse pensar que você pode ser, sim, esses 12%. Que isso não é coisa de só gente com câncer. Isso é coisa de ser humano. Qualquer ser humano pode passar por essa falta de dignidade humana, porque só 12% tem a chance de receber. E aqui eu não coloquei, mas desses, quase que 90% recebem em fase final de vida. Então houve um processo muito doloroso, muito difícil durante esse tempo. E aí, pessoal, quando a gente vem falar de cuidados paliativos, eu trago aqui para vocês o conceito de cuidados paliativos. Muita gente acha que é um mito também, que cuidados paliativos é você pegar na mão do paciente. Como disse meu querido Alexandre Ernesto, é o palifofismo. Não é. Cuidado paliativo não é fazer casamento no hospital. Não é levar a cerveja para o paciente beber. Isso pode ser, sim, cuidados paliativos, com certeza. Mas só é verdadeiramente eficaz quando eu promovo para esse paciente alívio de sintomas. De nada vai adiantar ter uma pessoa casando se ela está morrendo de dor, se ela está com náusea, se ela está com sofrimento existencial, se ela não sabe o social, o que vai acontecer, se ela está com angústia. Mas a foto do casamento no hospital tá lá, não tá? Então, isso não é cuidados paliativos. Isso faz parte dos cuidados paliativos. Mas isso não é cuidados paliativos. Cuidados paliativos é muito mais. E é por isso que eu vou te mostrar aqui no conceito. O que a OMS, depois de uma evolução de conceitos, ela traz pra gente? Que é uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes, sejam eles adultos ou crianças, e de seus familiares que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Então, para quebrar de vez os nossos mitos, que para deixar de vez a partir de hoje todas aquelas crenças, você vai pensar no o seguinte: qualquer doença que ameace a continuidade da vida, ela é elegível para cuidados paliativos. Eu gostaria que nesse minutinho você pensasse: quais seriam essas doenças? E, se possível, escrevessem aí. Qual doença que ameaça a continuidade da vida? Não são poucas. E aí, um dos mitos, que eu já trago outro aqui para vocês, é qual? Ah, é só pro câncer. Cuidados paliativos é só pro câncer. Não dá, né? Não.
Quando você tem uma doença crônica, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, nossa famosa pressão alta, ela tem cura? Não. Se ela não for controlada, ela ameaça a continuidade da vida? Sim. Se um paciente tem hipertensão com 30 anos, e ele fala que não vai tomar remédio, ele não faz mudanças de comportamento, o que que acontece? Essa doença vai se desenvolvendo, desenvolvendo, até chegar no momento que ela ameaça a continuidade da vida. Então, sim, hipertensão é uma doença elegível para cuidados paliativos. E aí, quando eu penso nisso, eu tenho que pensar que o leque é muito maior do que esses que a gente vê por aí. É muito maior do que só câncer, do que só demência. Então, faça esse exercício. Quais doenças que poderiam ser elegíveis para cuidados paliativos? E aí é um outro ganho que esse conceito dá para gente, que é uma abordagem que é tanto para adultos, para crianças. E aí eu quero te falar que não é só idoso que merece e precisa de cuidados paliativos. Cuidados paliativos começam em situações, por exemplo, intrauterino, tem na NEO, tem na pediatria, tem lá na ebiatria, que é nos adolescentes, tem na obstetrícia, tem no CTI, tem na urgência, tem em todo lugar. Sabe por quê? Porque eu utilizo esse raciocínio. Onde tem vida, tem morte. E aonde que tem esses dois, tem uma chance gigante entre os dois de ter sofrimento. Porque todo mundo sabe que a vida não é um morango. E quando você está com uma doença que ameaça a continuidade da vida, é mais chance ainda de ter sofrimento. Então, onde tem vida, tem morte. Onde tem morte e vida, tem chances de ter sofrimento. E aonde que tem pessoas, não pode haver sofrimento. Esse seria o grande lema, né? A gente poderia ter. Principalmente se esse sofrimento for evitável. Onde tem seres humanos, precisa ter dignidade. Isso é um direito. Todos nós temos, como seres humanos. O direito à dignidade humana. E eu tenho certeza que você não quer morrer com dor, mas que talvez você não alivia a dor da forma como deveria ser aliviada. Porque você acha que o paciente está com vício de morfina. Mas você não vai querer sentir essa dor que ele está sentindo. E talvez você não acredita, porque não, dor é subjetiva. Dor é da pessoa, não é minha. E aí, considerando isso, qual qualidade de vida que eu estou promovendo para os meus pacientes que possuem doenças ameaçadoras à continuidade da vida? E aí eu tenho certeza, e eu até pesquisei recentemente, pesquisas que mostram, perguntando para os profissionais, você acha que você faz cuidados paliativos? E ele fala, claro, com certeza. Dificilmente um profissional vai falar que ele não faz cuidados paliativos. Porque para ele, cuidados paliativos é isso que eu acabei de falar. É dar dipirona, é segurar na mão, é liberar visita, é dar um banho mais, menos, é, de mobilização. Mas não é não. É muito mais que isso. E eu sei que você tem as melhores intenções. Você não faz por mal, mas é porque você não foi ensinado. E aí, quando eu penso nisso, e aí se eu vou aprofundando essa pergunta, e é por isso que eu deixei essa semana lá no grupo, o checklist, né? O teste para você fazer e o checklist, é que você precisa não só aliviar sofrimentos, você precisa prevenir. Você não pode deixar que eles aconteçam. Se você tem um paciente que está com náusea devido a uma obstrução intestinal, você não pode esperar ele ter náusea ou piorar a náusea para fazer o medicamento ou para implementar medidas não farmacológicas. Não. Você tem que prevenir. Você tem que se antecipar aos sintomas. Então, você tem que identificar de forma precoce. Você tem que saber avaliar. Você tem que saber tratar. E não é só tratar com remédio. Nenhum sofrimento espiritual se trata com remédio. Ixi, e agora? Como é que a gente faz? A gente é boa para administrar remédio. Nossa, um sucesso. Sabe por quê, gente?
Porque quando a gente pega esse conceito, e para me saber se ele está realmente sendo posto em prática, eu tenho que saber se eu estou considerando os problemas físicos, emocionais, sociais e espirituais. Se você fala para mim aí, ah, Raquel, eu faço sim. Eu dou tudo o que está prescrito. Aí provavelmente você fez igual eu fiz. Eu também fiz um curativo muito bem feito, mas eu não aliviei outro sintoma que aquele paciente estava sentindo. Que nenhum remédio, nenhum curativo ia fazer. E aí, esse cuidado tem toda uma base que sustenta ele. Ele não é só uma coisa bonita. Além de ser bonito e digno, ele tem uma ciência que sustenta ele. E a primeira coisa que você, se você quer saber se você está fazendo cuidados paliativos de verdade com o seu paciente, é saber se ele está com todos os sintomas controlados. Todos os sintomas estão controlados? E eu estou falando é de zero sintomas. Aí hoje não tá, mas eu já estou pesquisando, já estou discutindo com a equipe, eu já estou dando um jeito de resolver esse sintoma. Beleza. Mas eu preciso saber controlar sintomas de todas as ordens, não só o físico. Eu costumo dizer, gente, que o físico é um dos mais fáceis de controlar, mas tem outros. E esses outros a gente vai precisar de intervenção. A gente vai precisar saber identificar, avaliar e conduzir o tratamento desse sintoma. A avaliação ela tem que ser contínua. Eu não posso só ir no início do plantão, ver que está com um sintoma descontrolado, implementar uma ação e ir embora. Eu tenho que transferir esse cuidado. Eu tenho que colocar no meu radar para reavaliar, para ver se as minhas intervenções realmente fizeram efeito. Não adianta você ser a melhor enfermeira do universo. Ser assim, nossa, eu sou muito boa, velho. Nossa, eu sou boa demais. Que orgulho de mim. E ser equipe. A equipe de cuidados paliativos sou eu. Não, querido, você não está fazendo cuidados paliativos. Isso não é cuidados paliativos. Equipe não é cuidados paliativos. Por quê? Porque a gente considera cuidados paliativos uma abordagem multidisciplinar e não é multiprofissional, não. É disciplinar, que envolve outras disciplinas, que muitas vezes não é da área da saúde, na maioria das vezes. Então, se você fala comigo que faz sim cuidados paliativos, mas que está sozinha, ou que acha que o seu conhecimento é o melhor de todos, né? Não, tá? Não é porque você não vai dar conta. Você está fingindo que está construindo cuidados paliativos para aquela pessoa. Outra coisa em considerar o suporte, o que sustenta esse cuidado é saber dar um suporte. Não só saber identificar, saber prevenir, saber avaliar, saber tratar os sintomas emocionais e espirituais. De nada vai adiantar se você não souber, se ser impecável para tratar sintomas físicos e não souber dos outros. Não vai. Por quê? Todos esses sintomas aqui causam sofrimento físico. Então, sua dor, a sua intervenção não vai resolver, não vai ter resultado. Eu preciso entender que, de uma vez por todas, que o paciente, ele é importante sim na tomada do processo decisório, das decisões compartilhadas. Eu preciso entender que ele faz parte do meu cuidado, mas não só ele, a família também. Eu preciso considerar o núcleo de cuidado, o paciente, os seus familiares e família não é a consanguínea, mas é quem ele considera como família e também a equipe multiprofissional. O compartilhamento decisório, ele não é do médico sozinho. Se o médico está fazendo isso, está errado. O compartilhamento decisório é dos profissionais que estão com ele, é do paciente, é dos familiares. E aí, pessoal, essa pessoa que está falando aqui com vocês pensou em desistir dos cuidados paliativos. Meu primeiro mês. Eu pensei em desistir porque eu não sabia disso aqui. Não sabia. Eu não sabia que para cuidar bem eu tinha que fazer tudo isso, apesar da minha técnica, apesar do meu saber teórico sobre todas as disciplinas da saúde.
E aí eu pensei, eu falei aqui, esse cuidado não dá para mim. Eu não dou conta desse cuidado. Eu não vejo sentido nesse cuidado. Um cuidado que só dá sofrimento, um cuidado que tem cheiro ruim, um cuidado que não é isso, não é isso, não foi para isso que eu estudei. Só que aí eu fui entender que eu precisava de uma coisa para virar a minha chave. Eu precisava de conhecimento. Conhecimento foi o que fez a Raquel lá de 2016 estar aqui hoje, em 2025. Foi o conhecimento que me fez virar a minha chave. Fez eu ser essa enfermeira que se tornou especialista, que estuda, que pesquisa, que está aí na frente até hoje, né? Tô com um projeto de pesquisa lindíssimo, tá acontecendo. É porque eu precisei de conhecimento. Eu não tive. E aí, vocês viram aí no meu currículo, eu até esqueci de falar que eu sou especialista também em cuidados paliativos pelo Albert Einstein. Mas sabe quanto tempo que tem essa minha especialização? Tem 2 anos. Antes disso, eu já era paliativista. Porque eu já pesquisava, já trabalhava, já fazia tudo isso. Então, nunca a falta de especialização, o título de especialista, me impediu de paliar. Em nenhum cenário me impediu de fazer cuidados paliativos, até mesmo na gestão. Mas por quê? Porque conhecimento que mudou a minha vida. E é esse conhecimento que eu quero que você tenha acesso. Você precisa desse conhecimento, não porque ele é bonito, ou porque ele é instagramável, ou porque ele está na moda. Você precisa desse conhecimento porque você jurou que ia cuidar desde o nascimento até o luto. Até o luto. Você está cuidando? Ou quando aquele paciente está morrendo, você faz igual eu, que não sabia o que fazer e prefere ficar longe? Vocês acham que eu não quis passar o curativo para outra colega? Ó, quis cascar fora. Mas eu, depois da terapia estar em dia, porque a terapia tem que estar em dia, eu falei, não, eu tenho que saber o que que é isso. E aí eu fui entendendo, esse sofrimento foi diminuindo a partir do momento que eu tive acesso a esse conhecimento. E porque a chave, eu falo tanto chave, chave, meus alunos sabem. Vamos virar a chave, tá na hora de virar a chave, 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 chave. E aí, montando tanto o que eu vou lançar, mostrar para vocês a formação completa, quanto o tudo. Eu falei que existia a chave, sempre vindo a chave, 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 tem um porquê ser chave. E aí é porque eu acredito nesses 5 pilares. São esses 5 pilares que vão comandando a minha vida profissional desde o início, até antes, né? Porque eu escolhi ser enfermeira. Eu escolhi ser enfermeira, eu escolhi cuidar. Eu escolhi estar junto com o ser humano. Eu escolhi essa ciência. Então, ciência, para mim, é a primeira coisa. Para mim, não existe nada nesse mundo, sou uma defensora mesmo da ciência, que não tenha espaço para conhecimento científico. O empirismo tem espaço, sim, mas quando ele é validado pela ciência, ele ganha muito mais força. E é isso que os cuidados paliativos é. Ele é ciência. Tem toda uma materialização por trás dessas práticas. Eu não coloco o ventiladorzinho no rosto de um paciente para melhorar a dispneia só porque eu acho que isso melhora. Não, porque tem estudos que mostram que melhoram mesmo. Tem toda uma fisiologia por trás disso. E eu acredito muito na humanização. Para mim, de nada adianta ter ciência, não adianta ter um bom cargo, não adianta ter dinheiro se eu não sou humana. Se eu prezo dignidade humana, eu tenho que ser uma pessoa digna de oferecer humanidade, visto que eu sou humana. Então, mesmo sendo humanos, a gente sempre tem que bater nessa tecla de promover dignidade humana. Eu acredito muito na autonomia da minha profissão e eu sei direitinho até onde eu posso ir e até onde estar sendo omissa também fere a minha autonomia. Saber até onde ir é bom, mas saber também quando você não está nem indo é maravilhoso. Então, ciência, humanização me ajudam a ter autonomia.
Vocês nunca vão me ver fazendo nada que não é da minha competência técnico-científica e legal. Porque eu acredito que a minha profissão tem muita autonomia para fazer muitas coisas. Eu acredito que piso não traz valorização, carga horária baixa não traz valorização. O que traz valorização chama-se valorização pessoal, é sua. E isso vai acabar sendo é um vírus do bem. Quando eu me valorizo profissionalmente, consequentemente, isso é visto, isso é valorizado. Agora, se eu falo assim, ai, como é triste ser enfermeira, como não sei o quê. Se eu não valorizo, você quer que o outro valoriza? E aí é uma reflexão, por que que eu preciso do outro valorizar a minha profissão? Né? Ah, Raquel, mas podia ser melhor remunerado. Quantos profissionais são bem melhores remunerados do que eu piso e também continuam não se achando valorizados? E aí é porque eu acredito nessa valorização profissional a partir do momento que eu entendo a minha autonomia, que eu trabalho com humanização e eu trabalho com ciência. E tudo nessa vida, gente, é estratégico. Tudo, tudo, tudo. Nada sem estratégia leva a gente a nenhum lugar. Tô falando trem errado, né? Tudo tem que ter estratégia, porque senão a gente vai a lugar nenhum. Aí eu gosto de lembrar da Alice, lá com o chapeleiro, que eu não lembro mais se é o chapeleiro ou se é o gato. Eu gosto da frase. Quando ela pergunta para que lugar ela ir, para qual caminho ela deve seguir. E aí eu entendo a Alice sem nenhuma estratégia. E aí o gato ou o chapeleiro, eu não sei quem, responde para ela. Quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E é mais ou menos aqui também. Quando eu não sei qual que é o meu objetivo enquanto enfermeira, qualquer lugar serve. Qualquer profissão serve. Quando eu vejo que está tendo todo esse movimento à frente de cuidados paliativos que não tinha 10 anos atrás, e eu não quero me atualizar, não estou sendo estratégico. Não estou. Eu estou sendo só mais um que está vendo isso passar como já passou outras coisas. E aí eu vou ficando para trás. Então, esses são os pilares do meu método que eu utilizo no meu dia a dia como enfermeira há mais de 10 anos. E eu falo há mais de 10 anos porque na graduação eu já tinha essa ideia, mas não estava, lógico, formulada. E aí eu quero te mostrar que esse conhecimento ele transforma, a gente está construindo. E ao longo desses dias, é por isso que eu quero você aqui comigo todos os dias, que a gente possa construir um conhecimento e no final você queira que esse conhecimento transborde, que ele seja mais aprimorado. E aí, eu tenho alguns depoimentos aqui de alguns pacientes que é justamente isso. Muito obrigada pela sua ajuda, Raquel. É muito bom poder contar com uma pessoa como você, cheia de conhecimentos e sempre disposta a ajudar. Que bom ter você com a gente, viu? Deus te abençoe. Bom dia. Ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que na hora que o medo me paralisou, o desconhecido, eu procurei conhecimento. Ainda bem que depois de tantos anos, tantas vidas que foram paliadas, tanto, tanto sofrimento evitado, tanta dignidade oferecida, eu chego até a me emocionar porque ainda bem que eu não desisti. E é por isso que eu tô aqui hoje. Foi por não ter desistido, mudou minha vida. E foi por acreditar que esse conhecimento ele vai transformar. Por isso que é a Semana da Transformação em Cuidados Paliativos é com ética, evidência e presença. Então, vai ter evidência científica, porque é uma das minhas bases, mas vai ter mais. Vai ter humanização, quando eu uso a ética, vai ter presença, quando eu uso a humanização e todas aquelas coisas que eu disse para vocês. Eu quero te ensinar a aplicar os fundamentos dos cuidados paliativos com técnica, sendo estratégico, com escuta, mesmo diante do sofrimento. Eu quero saber se isso fez sentido para você e se fez sentido para você, por favor, não deixe de compartilhar comigo aqui no grupo. E aí eu quero deixar uma frase que é o que me guia, que o sofrimento humano nos incomode a ponto de agirmos, que nunca mais o sofrimento não possa te incomodar, que ele seja o seu propulsor de ações para mitigar esse sofrimento. Que ele seja
possível que esse sofrimento te incomode tanto que você vai buscar conhecimento, que você vai